será que a universidade é uma instituição racista? Nesse vídeo eu separei alguns pontos para a gente refletir sobre como o racismo se articula nos espaços de ensino superior. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui gravar um vídeo que eu tava querendo gravar há um tempo já. Tem um tempinho que esse vídeo me persegue, esse tema me persegue. E acho que hoje chegou o dia, chegou o momento em que eu estou bem tranquilo para falar um pouco sobre essa temática. E esse vídeo eu estruturei da seguinte forma. Eu separei alguns elementos para a gente ir conversando. Vai ser uma conversa, vai ser um bate-papo mesmo, que eu vou trazer alguns pontos para a gente ir pensando junto, a gente ir conversando aqui, trocando. Então, se você tiver interesse, tiver vontade, se sentir à vontade, tranquilo, pode deixar aqui embaixo nos comentários as suas reflexões também, que a gente pode ir conversando também. Porque esse vídeo vai estar baseado muito nas coisas que eu já vivi na faculdade, nesses mais de 4 anos de graduação, e também nas coisas que eu percebi, que eu ouvi, que eu experimentei com outras pessoas nesse espaço universitário. Então o vídeo vai ser mais nesse propósito mesmo, tá? Pra gente refletir aí algumas coisas importantes pro debate social, né? Pensar universidade, pensar ensino superior, pensar raça, pensar racismo, pensar a articulação desses elementos aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer me ajudar, pô, faz um pix, brincadeira. Deixa um like aqui no vídeo, é muito simples, muito fácil, vai contribuir muito pro meu trabalho aqui, vai mostrar pro YouTube que você acha esse conteúdo relevante, ele vai mandar aí para mais pessoas. Então faz isso por mim, por favor, é muito simples, muito de boa, rapidinho aqui, ó, curtiu? Foi? Se inscreve também no canal, que aqui tem vídeo novo toda semana. Toda semana eu trago um vídeo sobre raça e racismo, ou compartilho dicas de estudos, e suba aqui no canal, então fica ligado, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E só mais uma coisa antes da gente partir para o conteúdo central do vídeo. Esse vídeo não tem como foco desestimular ninguém. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não está na universidade, ou se você já está na universidade e está um pouco triste, desmotivado, o foco aqui não é tornar as coisas piores do que elas já são e já estão, mas é muito mais trazer algumas reflexões de uma pessoa que está vivenciando a universidade de dentro. Então não é para te deixar mais desestimulado do que você possa estar ou possa vir a ficar. Então, fica tranquila, de boa, relaxa, vai ser só uma conversa aqui que a gente vai trocar alguns pontos importantes. Beleza? Então agora, bora pro que interessa. Não tô com cara de sono, né? Acordei cedo para gravar esse vídeo, gente. Aqui, ó, a luta do criador de conteúdo. Fazer cedo o negócio, porque daqui a pouco o vizinho começa a quebrar tudo aqui, a bater, a fazer zoada, a construir casa, e eu não consigo gravar. Tô com um pouquinho de cara de sono, mas assim, acordo bonito, né? Menino, não tira quando eu acordei assim, não. Acordo muito mais cagado que isso aqui. Aí, bora, gente, bora. Eu já vou começar respondendo a pergunta do vídeo, né? Será que a universidade ela é uma instituição racista? E a resposta é sim. A universidade é uma instituição racista. E para a gente entender um pouco mais disso, eu vou trazer a definição de um autor, de um intelectual que eu já trouxe aqui para o canal também um vídeo comentando sobre, que é o Silvio Almeida, e do debate que ele faz sobre racismo institucional no livro dele chamado Racismo Estrutural. Eu postei recente aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui no vídeo e passando aqui nos cards. Se for do seu interesse, você pode assistir depois que finalizar esse vídeo aqui. Mas de uma maneira bem geral, o que o Silvio Almeida vai estar falando e que eu trago de maneira mais aprofundada nesse vídeo é que todas as instituições, elas são racistas. Isso porque a sociedade ela é racista. Então as instituições elas vão estar reproduzindo de uma estrutura social. Então todas elas vão estar sendo perpassadas pelo racismo, desde a família até a escola, o estado, a creche. E a universidade não está fora disso, não está isenta de ser atravessada pelo racismo. Mas aí o que acontece, né? Eu acho que trazer apenas a definição do racismo institucional ela é insuficiente para dar conta da complexidade que é ser uma pessoa negra e vivenciar esse espaço. E aí, muito por isso, eu trouxe alguns exemplos para compartilhar aqui e para tornar mais palpável essa definição. E aí, duas coisas que antes eu gostaria de falar. Primeira coisa, quando eu estou falando de raça, gente, entenda que eu estou sempre tentando dialogar com a questão de classe, porque são dois elementos que não estão apartados um do outro, estão em constante diálogo. Então, se você é uma pessoa branca, mas é uma pessoa pobre, possivelmente você vai se identificar com alguns pontos que eu vou trazer aqui. E tá tudo bem. E a outra coisa que eu gostaria de falar, e aí já entrando um pouco mais na discussão mesmo, propriamente dita, é a seguinte. A universidade, ela é uma instituição que ela existe aí há muito tempo, há séculos. A universidade, ela existe. Só que, num passado até recente, pensando na realidade brasileira,
esse espaço era reservado para pessoas que tinham condições. Eram pessoas que pertenciam aí a uma elite letrada e podia financiar os estudos do filho em uma universidade bacana, ou até bancar fora do país para ele voltar já formado. E por muito tempo, por séculos, a universidade foi um espaço reservado, exclusivo para pessoas que tinham condições. E aí, como ela é uma instituição que já existe há muito tempo e a gente herdou muito de uma estrutura, de um funcionamento específico que ordena esse espaço, ele segue funcionando de forma a não respeitar, a não validar outras realidades sociais, outros grupos sociais que estão presente, ocupando esses espaços. E aí quando eu paro para pensar, por exemplo, no corpo docente da universidade que eu faço parte, né, na UFBA. Eu faço História na UFBA desde 2017 e desde lá eu tive pouquíssimas aulas com professores negros. O colegiado de História só tem 2 professoras negras, nenhum homem negro que dá aula, que está lá como oficial para ministrar aulas, e essa é a realidade, é assim que funciona. Para não falar que eu nunca tive aula com um professor negro no curso de História, nas matérias de História, teve um semestre que eu cheguei a ter aula com um professor negro, que ele veio até de um país africano, se não me engano era de Cabo Verde, e que ele deu aula pra gente naquele semestre apenas porque o professor que dava aula de África, que era um homem branco, acabou se aposentando, né? Então naquele semestre esse professor que estava lá fazendo pós-doutorado na UFBA, acabou assumindo aquela turma. Mas só. A grande maioria, as mais de 20 matérias que já peguei até hoje, foram com professores e professoras brancas. E aí tem 2 caminhos que a gente pode seguir para pensar isso, né? Um caminho é a naturalização de questões que são sociais, de falar, por exemplo, que a pessoa negra não ocupa aquele espaço, não consegue chegar na posição de professor em um ensino superior, porque ela não se esforçou bastante, porque ela não estudou bastante. E isso é a visão muito meritocrática da coisa, né? De você consegue o que você se esforça. E um outro caminho é a gente perceber que isso não acontece, que a gente não tem pessoas negras ocupando esses espaços, como professores, na alta gestão também, porque a gente não tem políticas públicas sendo aplicadas da maneira que deveria estar sendo, né? Então o que rola é uma disparidade racial mesmo que vai impactar aí em pessoas que vão conseguir ter uma trajetória acadêmica mais fluida e outras pessoas que vão encontrar aí várias dificuldades no meio do caminho e isso vai acabar impactando em uma trajetória. Vai dificultar muito mais que ela chegue nesse espaço, nesse lugar. E olha que ainda tem uma coisa, né? Eu faço História e História, em tese, não é um curso elitista, como tem outros aí que a gente sabe que são demarcadamente elitistas, como Direito, Medicina, Engenharia, porque eu acho que se em História a gente tem 2 professores negros, em cursos como esse deve ser ainda mais complexo, né? Que eu não consigo nem imaginar o que seria mais complexo que essa realidade que eu vivo na História, que é surreal, né? Mas assim, pensar os alunos que fazem História, a gente tem, pelo menos no corpo ali estudantil mesmo, um número significativo de pessoas negras. E muitos, a maioria, conseguiu entrar na universidade por conta da política de cotas, né? Que é uma ferramenta que auxilia, que facilita um pouco mais esse ingresso de estudantes que vêm de outras realidades sociais e que compõem outros grupos raciais também. Porque se a gente fosse depender do ensino básico na realidade das escolas públicas, a gente estaria ferrado, né? Porque realmente não prepara o estudante da maneira que deveria preparar para enfrentar um vestibular e conseguir disputar com pessoas que têm uma base. E aí cotas é um outro ponto que eu queria falar também para a gente pensar aí como que o racismo vai se articulando nesses espaços. Porque veja, gente, a política de cotas ela é muito importante, ela é fundamental e tem que ser defendida mesmo. Isso aqui é inquestionável. A política de cotas ela é essencial, é uma política necessária para reparação histórica nesse país, de grupos que por muito tempo não tiveram seus direitos garantidos, entre eles o direito à educação de qualidade e a possibilidade de estar em ensino superior também. Mas aí o que rola é que as cotas facilitar o ingresso, a entrada de estudantes negros e pobres no ensino superior público não é suficiente. Isso porque o que a gente precisa também é de políticas públicas, de auxílios, de bolsas que garantam a permanência desses estudantes nesse espaço. Então a gente precisa de bolsa moradia, de bolsa alimentação, de PIBIC, que é projeto para pesquisa, de PIBID, que é iniciação à docência para quem faz licenciatura, que são bolsas que fornecem ali uma quantia ínfima, um valor que não é um valor que dá para você manter uma casa, mas que assegura ali muitas pessoas que precisam de uma renda mínima para contribuir dentro de casa. Então bolsas e auxílios são fundamentais para a permanência desse corpo estudantil que vem dessa realidade social. E o que a gente vive agora nesse contexto, né, eu tô gravando esse vídeo aqui em 2021, sob o governo do presidente Jair Bolsonaro, é o corte constante de bolsas, de auxílios,
de coisas que facilitam aí a permanência desses estudantes. Isso vai impactar onde, gente? Na evasão, na saída desses estudantes, que não vão ter condições concretas para se manter na universidade, para se manter estudando. A maioria de pessoas que conseguem entrar na universidade por cotas, seja elas sociais ou raciais, elas precisam trabalhar. E aí, se você faz, por exemplo, um curso integral, em que tem aula de manhã e de tarde, como é que você trabalha? E se você não tem acesso à bolsa, porque estão sendo tudo cortadas nesse contexto, como que você faz para levar para dentro de casa, para complementar a renda da sua família? Entende? Fica muito mais complexo. E entre estudar e trabalhar para comer, para sobreviver, para ter o básico, para pagar um aluguel, obviamente isso aqui vai pesar muito mais. E aí muita gente no começo acaba aí tentando dar conta, conciliar as duas coisas, fazer o que pode, mas chega um momento em que a realidade pesa muito mais e muitos estudantes que conseguem entrar por cotas acabam desistindo para ir para o mercado de trabalho. E é aqui que o racismo está articulado. Porque se a gente não tem a garantia de bolsas, de auxílios, a gente vai ter o aumento da evasão, da saída de estudantes, que em sua grande maioria são pobres e são negros. Então percebe como o racismo está se articulando nesse sentido? E isso nunca foi à toa não, tá? Nunca foi do nada, nunca foi coincidência, sempre foi um projeto político, para fazer com que grupos sociais e grupos raciais diferentes não frequentassem espaços como esse, não tivessem acesso ao ensino superior. E quando tivessem acesso, não tivessem ali a garantia da permanência. Isso é um projeto político. E aí um outro ponto que eu separei aqui para compartilhar é sobre a intensidade da demanda e da cobrança que existe na universidade. A gente tem vários professores que parece que não compreendem a realidade atual da universidade. Parece que muitos vivem em um outro mundo, no mundo da lua, no mundo aí completamente afastado do real, do concreto. Gente, é uma ausência quase que completa de flexibilidade. Tem professores que se você chega 10, 15 minutos atrasado na aula, eles te dão falta. Eles não compreendem que você muitas vezes tem que pegar 2 ônibus, um metrô, para chegar ali para estudar. E essas pessoas que precisam enfrentar tudo isso para conseguir chegar na faculdade, de novo, quem são elas? São pessoas pobres e são pessoas negras, em sua grande maioria. Infelizmente, nem todo mundo consegue morar próximo à faculdade ou ir para a faculdade de Uber, de carro particular e chegar lá no horário certinho. Muita gente faz todo um rolê. Eu demorava 2 horas quando estava no presencial para chegar na faculdade. E muita gente fazia esse mesmo percurso. E muita gente de uma realidade social e racial como a minha. Isso porque eu nem cheguei a falar ainda da intensidade de demandas que a gente tem por semestre. Professores que entopem a gente de atividade, que entopem a gente de coisa para fazer. E isso tudo vai minando a sua saúde mental. Você vai ficando mal, você vai percebendo que aquele espaço não foi construído para você, que você não é acolhido da maneira que deveria ser. Uma hora as coisas começam a ficar muito diferentes. Você percebe assim, de cara, aquelas pessoas que têm mais oportunidade e aquelas pessoas que estão ficando mais para trás. E isso vai gerando um sentimento de incapacidade, de frustração, de medo. Vai minando aqui, a saúde mental fica no limbo. E essa é mais uma das formas que o racismo tem ali, se articula, para impactar jovens negros, para impactar pessoas negras que estão ali no dia a dia tentando sobreviver a esse ambiente hostil que é a universidade. E um último ponto que eu queria tratar aqui, gente, é para pensar as resistências, tá? Porque eu acho que isso é muito importante também. Porque, veja, tudo isso que eu compartilhei aqui nesse vídeo, ele é uma realidade mesmo. Existe, acontece. Mas esses problemas que são estruturais, eles não são necessariamente determinantes na jornada de uma pessoa pobre ou de uma pessoa negra. O que eu acho é que isso impacta numa trajetória. Você, obviamente, vai ter muito mais dificuldade, vai ter muito mais desafios para driblar do que uma pessoa que não vive nesse contexto, que não compreende da mesma forma as dificuldades. E quando eu falo que isso não é determinante, é para pensar que nós, do lado de cá, estamos sempre resistindo. Estamos sempre tensionando, falando, reivindicando, pressionando professores, a instituição, a universidade como um todo, para que mude, para que faça diferente. Por mais que isso não tenha um efeito imediato, a gente não abaixa a cabeça. A gente fala e se posiciona sempre que pode. E a gente consegue encontrar de múltiplas formas maneiras de resistir, de permanecer naquele espaço. Seja criando uma rede de apoio entre amigos ali que compartilham a mesma realidade que você, que vão te ajudar, te apoiar, tá contigo. Seja se apoiando também na família, que compreende a importância da educação e vai te dar um teto para você ficar por um tempo até se formar, ou vai te ajudar ali financeiramente de alguma forma, da forma que der. Mas a gente encontra formas diferentes e múltiplas de resistir a essa hostilidade que é estar na universidade sendo uma pessoa pobre e sendo uma pessoa negra. E é importante pensar esse lugar da resistência, porque um outro caminho seria achar que esse espaço não é pra gente. E por mais que ele não tenha sido pensado e arquitetado para acolher esses grupos que a gente pertence, no fundo a gente precisa estar lá. Enquanto a gente não tem uma realidade plenamente democrática, a gente não abaixa a cabeça. A gente fala, a gente faz, a gente tensiona,
como a gente sempre fez. Afinal, a educação superior também é um direito de pessoas como eu, também é um direito seu. Bom, e se você gostou desse vídeo, gostou das reflexões que eu trouxe pra cá, não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixa aqui embaixo nos comentários também o que é que você achou, se você compartilha dessa realidade, se você se viu representado ou representada pelas coisas que eu falei aqui. E fala também das resistências, tá? Deixa aqui como que você encontra forças e onde você encontra apoio para seguir estudando e enfrentando aí essas dificuldades que é estar no ensino superior, sendo uma pessoa pobre, sendo uma pessoa negra. Beleza? Então, no mais, eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.